Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu gostaria de trabalhar com vocês alguns dos princípios da segurança da informação. Por que é interessante a gente ter um entendimento conceitual sobre esses princípios, né? Quando a gente pensa conceitualmente, a gente cria uma visão macro, uma visão geral de uma determinada área ou de um determinado processo de trabalho. Então a gente tende a muitas vezes ir para o específico, né, para a prática e tal, mas muitas vezes a parte conceitual vai nos dar uma visão de trabalho importantíssima, porque toda vez que a gente tiver com um problema complexo, a gente tem que voltar para o básico, né? Eu ao menos, né, como pessoa profissional, tenho um princípio que eu acho que é muito assertivo. Se está complicado demais, está errado, né? Então as coisas têm que ser bem simples para dar certo. Então o conceitual ele nos dá uma visão simples das coisas, né? Ela dá uma visão genérica, mas que na hora da prática, que a gente está lá resolvendo um problema específico, a gente tem que fazer a amarração. Aquele conceito vai estar ali na prática, né? Então a segurança da informação ela está tão infiltrada já em tantas áreas, né? Inclusive em redes, em sistemas, que é quase que impossível a gente não debater sobre isso e não criar uma visão conceitual a respeito do que se trata. Tá? Então, só uma motivação básica, esse termo segurança da informação antes, se você for olhar outras referências, literatura, a gente vai encontrar alguns termos similares, né? Por exemplo, a segurança de redes, né? Ou segurança de computadores. Existem livros ainda com esses títulos, né? Computer Security, Network Security, mas esses termos eles acabaram sendo meio que fundidos na área de segurança da informação, né? Ela abarcou tudo, porque justamente o que é mais importante é a gente proteger o ativo mais crucial, que é a informação, né? Então, se existem redes e existem computadores, no final das contas existem dados armazenados, né? Ali no HD, ali na memória, que a gente quer manter aquela informação de alguma maneira íntegra, confidencial, né? Disponível. Então, o conceito de segurança da informação está abarcando tudo, tá? E ela virou uma área ampla, multidisciplinar, né? A gente vê hoje áreas como fatores humanos, mesclando com segurança da informação, né? Quando a gente pensa em segurança e usabilidade, a gente vê outras áreas referentes que cruzam, né, com a segurança da informação por ser multidisciplinar. Então, por exemplo, existe a parte da gente olhar segurança do código, né? Ou seja, a segurança de software. Por quê? Porque a maior parte dos bugs, no final das contas, né, como é que eles são explorados? Por alguma falha de software, né? Todas aquelas classes de bugs relacionadas a software, como injeção de SQL, buffer overflow, né, que é super antigo, problemas de formatação com strings, coisas ligadas à linguagem, aquilo é muito específico, não é mais ligado ao desenvolvimento de software, que no final vai descambar em algum problema referente à segurança que pode ser explorado e, portanto, comprometendo as informações que são os ativos mais importantes, tá? Então, esses pilares eles foram desenvolvidos no decorrer dos tempos, né? E o foco desse vídeo é para a gente discutir um pouco sobre eles, né? Então, são esses 5 pilares: confidencialidade, autenticidade, disponibilidade, integridade e o não repúdio ou irretratabilidade. O que é que trata esses pilares e por que eles são importantes da gente buscar alcançar quando o tema é segurança da informação? Então, o primeiro deles é a confidencialidade. O confidencial ele é um conceito relativamente familiar para a gente, né? A ideia da gente manter segredo, garantir que a informação que é sensível, né, que é particular para alguém, ela mantenha-se assim. Então, se eu quero guardar alguma informação para mim ou para eu e mais outra pessoa, por exemplo, eu devo ter essa capacidade de fazer sem que um terceiro, né, um intermediário malicioso, ele venha até acesso a essa informação confidencial. Tá? Então, trata justamente de mecanismos para a gente fazer isso, né, alcançar essa propriedade. E aí a criptografia abarca muito bem isso hoje e sempre, né, desde o surgimento da ideia de criptografia já é justamente essa propriedade, a confidencialidade. Ok? Então, essa é uma das primeiras propriedades e é
como a gente alcança ela de várias formas, né? Quando a gente utiliza a chave para fechar uma porta ou para trancar a nossa casa, né? Ou para ligar o carro, abrir e fechar o carro, isso está sendo confidencialidade de certa forma, porque a gente está preocupado em que só algumas pessoas consigam fazer aquilo, né? Então é um conceito que está bem embutido no nosso cotidiano, tá? A integridade, pessoal, ela é um pouco mais diferente no sentido da gente compreender ela, mais voltado à informática, né? Ela tem um mecanismo próprio na TI de como ela é alcançada, né? Na nossa vida real, ela também tenta se alcançar essa propriedade, mas ela é um pouco mais difícil, né? O que é que se trata? O que é que quer dizer integridade? Independente de como a informação transite, ou seja, da origem até o destino, né? A mesma deve se manter inalterada da origem até o destino. Ou seja, eu tenho que garantir que se eu envio uma mensagem para alguém, né, essa mensagem não seja distorcida ou mexida até o destino. E a propriedade também diz o seguinte: se foi alterada, né, tanto quem enviou quanto quem recebeu vai ter que ter a capacidade de dizer, olha, não é a mesma mensagem que você me mandou. Essa mensagem ela não condiz com o que você disse, porque ela foi de alguma forma alterada no meio do caminho e eu tenho como verificar isso. Então essa é a ideia do hash criptográfico, o qual eu vou dar um exemplo aqui na prática para a gente entender melhor. O que é o hash criptográfico, né, gente? A gente tem um mecanismo que a gente permite verificar, né, dado a informação de tamanho variável, a gente vai gerar um identificador único, né? Então, o hash criptográfico é basicamente isso, né? Dado uma informação de tamanho x, né, pode ser x, 10x, 3x, você vai gerar um identificador que corresponde exatamente àquela informação, né? Ou seja, não tem como você gerar um identificador diferente se a informação for diferente, né? Então, como é que funciona o hash criptográfico, né? Eu vou mostrar ele aqui para vocês através de um terminal remoto. Eu acredito que eu já estou logado aqui. Isso aqui é um terminal remoto dos meus servidores. E o que acontece aqui, né? O hash criptográfico, o conceito dele é implementado em uma série de algoritmos, né? Sendo vários famosos, vocês provavelmente tenham conhecido vários algoritmos famosos, como esse cara aqui, o MD5, né? É um dos algoritmos mais famosos que existem. Esse algoritmo ele já foi inclusive provado que existem colisões nele, ou seja, dá para você ter informações diferentes, mas que geram o mesmo hash, né? Isso é um problema. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou criar um arquivo em branco chamado texto. Então, nesse texto aqui eu vou colocar uma mensagem qualquer. Esta mensagem é íntegra. Certo? Mensagem de texto, tá? Uma frase simples no arquivo de texto. Se eu aplicar um algoritmo como MD5 nele, o que é que ele me gera? Ele me gera uma string, né, numérica, obviamente, é um número em hexadecimal, que corresponde ao conteúdo desse arquivo de texto, né? Independente do tamanho ou qualquer coisa do arquivo, né? Qualquer que seja o tamanho, pode ser um arquivo grande ou pequeno. Por exemplo, eu posso ter um arquivo grande aqui. Se eu fizer aqui, né? Esse arquivo aqui, por exemplo, ele tem 295 megas, certo? 295 megas. Se eu fizer um hash dele, 3351, ele vai gerar o mesmo número para mim, né? O mesmo tamanho que eu tinha aqui, eu tenho aqui também. Então, independente do tamanho da informação, um hash sempre vai jogar vai gerar um número, né, que corresponde àquela estrutura, àquela informação especificamente. De tal maneira que se a gente alterar um byte naquela informação, ele vai gerar um número completamente diferente. Então, se eu voltar para o meu exemplo aqui do arquivo de texto, observe esse número aqui, ó, que é gerado, né, termina com BC e começa com 38.
mas eu vou alterar a informação. Vou botar uma informação a mais. Vou retirar esse ponto aqui, ó. Íntegra, certo? Vou sair e vou tentar gerar novamente. Vê que é um número totalmente diferente, não lembra em nada o anterior. Isso de um algoritmo que gera um valor em hexadecimal correspondente a 128 bits. Então, se esse texto aqui tivesse mais ou menos bytes, não faria diferença, sempre vai ser gerado um número de 128 bits. Existem outros algoritmos, né? A gente tem, por exemplo, o SHA-256, que ele gera o quê? Um número de 256 bits. Você vê que o tamanho do hash é muito maior. E, obviamente, quanto maior o número do hash, mais possibilidades existem, né, nesse espaço de numérico e, portanto, muito mais difícil de existir colisão, ou seja, da gente ter uma possibilidade de ter dois arquivos que geram o mesmo hash, né? Então, essa é a ideia de integridade, né? Se eu transito uma informação, mas na origem for gerado um hash e no destino ele vai aplicar esse mesmo algoritmo e gerar o hash, ele vai poder verificar se aquela informação foi alterada ou não, né? Porque ele vai poder conferir com a origem, por exemplo, né? Lá na origem ele vai dizer, olha, o teu hash foi isso, esse aqui na origem? Foi. Então tá certo, a informação é essa mesmo. Então, isso aí, pessoal, é uma forma extremamente importante, né, da gente trabalhar, e a gente vai ver que está embutido dentro de muitos protocolos criptográficos, né, especialmente o PGP, que a gente vai trabalhar na prática, né, fazendo laboratório de criptografia, mas todos os outros protocolos que a gente utilizar, por exemplo, o TLS, né, para camada de transporte, que faz toda a parte de comércio eletrônico hoje, também tem algo similar a isso, né, combinado. Todos esses princípios aqui estão embutidos nos algoritmos e por aí vai, tá bem? Então espero que tenha ficado claro a integridade. Vamos para a disponibilidade. O que é que trata a disponibilidade? Ela diz que desde que um usuário esteja autorizado, né, eles devem ter acesso à informação a todo momento. Ou seja, a informação tem que estar disponível para eles, né? Então, se a gente mexe, por exemplo, no controle de acesso sem operacional, né, a gente vai tornar uma informação disponível para um determinado usuário ou não, né? Porque a gente já viu até como é que faz isso, né, lá dentro de mecanismos de controle de acesso. Mas existe também o ataque à disponibilidade, né? Por exemplo, os ataques de negação distribuído, eles são uma forma de danificar essa propriedade, né, esse pilar, justamente porque ele sobrecarrega tanto um determinado servidor que ele indisponibiliza aquele servidor para todos os demais usuários, né? Porque algum ou vários, né? Geralmente quando ele é distribuído são vários, né? Ele fabrica acesso artificialmente através de várias máquinas que estão sob controle de alguém, e o servidor acaba não conseguindo lidar com aquela carga que é muito intensa por um momento, né? Então ele fica indisponível no sentido de que ele sai do ar. Então essa propriedade é para a gente ter, né, para alcançar esse pilar da segurança da informação, a gente tem mecanismos que venham a controlar isso, né? E para isso a gente tem desde o balanceamento de carga ao próprio firewall para lidar com essa sobrecarga de conexões e por aí vai, ok, gente? A autenticidade, ela é familiar, né, para a gente que já viu lá a parte de controle de acesso, porque ela lida com a comprovação de identidade. Então essa é uma propriedade importantíssima. Como é que eu provo que eu sou eu, que você é você? Então a gente já conhece que são 3 elementos chave geralmente, que é utilizado na maioria das soluções que existem hoje no mercado, né? Algo que a gente sabe, né, ou seja, usuário e senha, dados pessoais, né? Quando a gente vai tirar uma grana no caixa rápido hoje, dependendo do montante, o banco não só pergunta seu usuário e senha, ele pergunta, pede o seu cartão, pede uma digital, pede o seu usuário e senha, pede, por exemplo, o último nome da sua mãe. Então essas barreiras são feitas para quê? Para a gente tentar identificar unicamente alguém, né, e dificultar para que alguém se passe por outro, basicamente. Então algo que eu sei, algo que eu seja, o que você seja, então digitais, íris, DNA,
As digitais são muito mais hoje commodities praticamente, né? Todo mundo utiliza isso hoje porque virou um mecanismo relativamente confiável e barato, né? Então é algo que nos identifica por nosso traço físico único e algo que a gente possui, ou seja, se eu possuo um smartphone, um token, uma chave criptográfica, são dispositivos, né? São tecnologias que permitem a gente a nos identificar unicamente, né? Quem viu o vídeo lá de criptografia de chave pública, né, dá para perceber que a chave privada permite que a gente se identifique de maneira única, né? E o token nada mais é do que a chave privada armazenada num hardware que não é disponível para escrita, né? Ele só tem a leitura dele para que você acabe se identificando unicamente. O smartphone a gente já conhece, né? Basicamente muito utilizado para confirmação de senha, confirmação de alguma informação, né? Redefinição de alguma informação de cadastro. Então é bastante utilizado hoje em dia neste sentido, ok? Então essa propriedade, pessoal, também é extremamente importante a gente compreender bem, ok? E por fim a gente tem retratabilidade, que essa aí também não é tão intuitiva, especialmente o termo, né? Que trata de um termo novo para muitas pessoas, mas retratabilidade ou não repúdio é justamente o que? A gente pode pensar nela como sendo uma forma de autenticação mútua, que ela vai impedir a contestação de uma certa transação. Então, por exemplo, se duas partes vão comprovar sua identidade apropriadamente e vão realizar uma transação, digamos, uma transferência bancária, por exemplo, elas não vão poder negar depois que foi feita essa transação, né? Então, se eu transferir dinheiro da minha conta corrente para uma outra, como é que eu garanti que foi eu ou foi um terceiro, né? Então, como é que garantir que foi uma fraude ou não? Então, do ponto de vista do mecanismo, né, que é imposto durante a transação, isso pode acontecer ou não. Então, veja, se eu me autentico de maneira confiável, ou seja, se eu utilizo, por exemplo, o token, ou o meu próprio smartphone, ou minha digital, como é que isso vai garantir a transação efetivamente? Bom, por todos os meios que a gente está utilizando de autenticação, né? Se essa transação ocorreu entre duas partes e ambas fizeram implementaram esse mesmo mecanismo de autenticação nas duas partes e ambas ficaram cientes disso, depois que ocorrer a transação, isso vai ser não repudiável, né? Vai ser irrefutável, não vai dizer, não fiz isso aí, não tem como. Então, esse tipo de propriedade, pessoal, isso aí tá tão já difuso, né? Tão espalhado na nossa sociedade que a gente já utiliza isso em vários contextos, né? Nota fiscal eletrônica, por exemplo, né? Quando uma empresa emite isso, uma nota, ela já vai assinada digitalmente hoje, né? Não tem como negar que não foi. Os próprios processos eletrônicos, todos eles são assinados digitalmente pelos advogados, por exemplo, pelas partes que estão envolvidas, né? Então, esses mecanismos já estão bastante embutidos do ponto de vista popular em nossa sociedade, mas o que a gente vai aprofundar aqui no nosso caminho aqui na área de administração de redes e sistemas é a gente trabalhar isso dentro dos protocolos, né? E dentro do sistema operacional e como isso é implementado e como é que a gente pode fazer uso disso para manter os nossos sistemas mais seguros e garantir essas propriedades da segurança da informação, ok? Então, basicamente, gente, nós tratamos aí dos 5 pilares, né, da segurança da informação. Espero que tenha ficado claro para vocês e em outros vídeos, né, a gente pode aprofundar sobre cada um desses e discutir também em outros momentos. E também trarei aí outros vídeos sobre criptografia, esteganografia, outras temáticas fortemente ligadas à segurança da informação, ok? Espero que tenham gostado, tenha ficado claro. Um grande abraço aí, fiquem em paz, até a próxima.